Boa tarde. Compartilho com vocês a minha gratidão a Deus pela existência, por esta encarnação e com vocês, para vocês, todo o meu carinho, minha gratidão também de estarem aqui, porque a presença de vocês para nós nos incentiva, não é, Paulo, a esse trabalho de divulgação e de aprendizado. E eu quero responder para o Paulo, quando ele fala da inspiração, que também tem muita transpiração, viu, Paulo? Acho que mais transpiração do que inspiração, né? Outro dia uma pessoa disse assim, eu queria fazer palestra como você. Eu digo, jura? Então vem comigo que eu te digo como é que é, né? Te mostrar quanto tempo você tem que passar estudando. E aí, é só isso, né? É só isso. Então, nós estamos aqui para seguirmos essas reflexões de Emmanuel, para quem tem acompanhado, acho que desde janeiro, né? Nós estamos aqui, né, Namico, falando esse livro Pensamento e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier, onde ele traz essa proposta de autoconhecimento, um autoconhecimento com bases de conhecimento, de uma estrutura, fazendo-nos entender a nossa estrutura psíquica, a nossa alma, a nossa condição de existir, o porquê nós estamos encarnados e o que fazermos com essas experiências. E aí nós já começamos falando da mente, e tudo segue uma sequência. Quando falamos da mente, trouxemos esse entendimento do que a mente representa, do que a mente traz, como ela é, a mente sendo a casa do espírito, que faz a conexão do espírito com o corpo e do corpo com o espírito. Como isso funciona? Então, nós temos todas essas experiências. Trouxemos, em seguida, a vontade, que é o gerente da mente, que vai nos conduzir àquilo que nós realmente precisamos, necessitamos para o nosso progresso. Em seguida, a cooperação, que ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu posso ter toda a vontade do mundo para evoluir, para aprender, para crescer, mas sem a cooperação, nós ficamos, como nós dizemos lá no interior, ilhados, né? Não tem como sair, se movimentar de um lado para o outro. E, em seguida, no mês passado, nós falamos de instrução, que é a condição que nós recebemos de de termos a informação. Então, vocês podem ir lá no canal do Morada Cristã, que tem lá. Tem um canal meu também no YouTube, onde a gente coloca as palestras, eu e o Vitor, né, Vitor? A gente coloca as minhas palestras, a gente coloca lá no canal para ficar mais separado. Então, hoje nós estamos falando de educação, que já é todo um caminho que nós vamos fazendo, que vamos percorrendo, para entender, de fato, o que isso significa. O que significa educação? O que é educação? Então, nós falamos muito que o Brasil precisa de falta de educação. Mas o que é educação? Entende? Porque nós confundimos educação com ser alfabetizado. Então, nós temos a oportunidade de refletirmos seriamente sobre isso. Ser alfabetizado não significa educação. Até porque nós temos um índice grande no Brasil de analfabetismo funcional, que é as pessoas que sabem ler, mas não leem. Vocês acreditam que tem pessoas já com mais de 50 anos que nunca leram um livro? Tem muita gente. E aqueles que leram uma parte e não completaram. E aqueles que completaram, a grande maioria, foram livros banais, de banalidade. Não é? Não foram livros realmente que trouxeram uma condição de fazer esse esforço psíquico, de alargar a capacidade cognitiva, de favorecer uma evolução intelectual. Porque a evolução moral, ela decorre da evolução intelectual. E isso está lá no Livro dos Espíritos, e todos os mentores espirituais nos recomendam essa reflexão. Porque para fazer o bem, eu preciso saber o que é o bem. Porque uma coisa é eu ser bonzinho, porque eu quero agradar a todo mundo. E isso é uma estrutura egóica, é um movimento egóico. A bondade não, a bondade é uma virtude da alma. Agir com bondade, como dizia Paulo de Tarso, é preciso ter coragem, que é outra virtude fundamental para que nós possamos nos movimentar de forma sábia. E aí, para iniciar o processo da educação e sabermos, de fato, o que é educação, é um movimento que transforma, como falamos aqui no mês passado sobre instrução. É um movimento transformador.
Tanto que, quando Emmanuel começa a falar neste capítulo 5, com o tema educação, e nós incluímos saber e virtude, porque a educação vai ter esse resultado de eu saber, enquanto sabedoria, e daí vai decorrer da evolução do ser humano com as virtudes. Porque evolução, de fato, é a partir da conquista, ou, pelo menos, do exercício das virtudes ainda nessa vida. E a primeira frase do Emmanuel, nessa mensagem, é dizer, Jesus disse, brilhe a vossa luz. E daí? Cadê a sua luz? Eu tenho educação, eu sei ler, cadê a sua luz? Eu tenho uma formação, eu tenho uma graduação, eu tenho uma profissão, eu tenho mestrado, cadê a sua luz? Eu tenho um doutorado, pós-doutorado, ótimo, cadê a sua luz? Faz sentido para vocês? Então, Jesus disse, brilhe vossa luz. Cadê a nossa luz? Por que a Emmanuel está trazendo isso para a educação? E aí ele vai lembrar o seguinte, que para muitos, no decorrer desses milênios, hoje, 2023 anos atrás, essa afirmação de Jesus, ela não passou de um mero aviso de essência mística. Brilha a vossa luz. Então, eu posso fazer meditações todos os dias. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Isso é muito lindo. Mas o que significa ser luz? Não é? Eu já vi até pessoas dizer, olha, ensinando para outra, quando você ficar com raiva, você simplesmente mentaliza, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Eu digo, legal. Quando eu ver que eu vou desencarnar, eu vou ficar lá, eu sou luz, eu sou luz, eu sou, para me direto encontrar com Jesus. Vai funcionar? Infelizmente, não. Entende? Então, e até hoje, por que eu estou brincando com essas coisas com vocês? Porque até hoje ficou essa questão de, é místico falar de luz, mas não é mais uma mera citação mística. Falar de luz é uma realidade que hoje, olha o Emmanuel, quando ele fala isso, lá no século XX, ele está lembrando que a própria ciência terrena já começou a trabalhar o campo energético do ser humano. Imagine hoje, no século XXI. Século XXI, a era do espírito. Nós tivemos, no campo da ciência, dos estudos, dentro da área da psicologia transpessoal, nós aprendemos que nós somos movidos por etapas de graduação de evolução, assim como os espíritos também trazem, através dos estudos da doutrina espírita. Então, nós tivemos a primeira onda no planeta, que foi a formação da Terra, do planeta Terra. Inclusive, tem lá escrito na Gênese, todo aquele movimento de forma simbólica, mítica, explicando a formação do mundo. A primeira onda, hoje, grande parte da ciência que trabalha essa constituição da evolução, não só da matéria no planeta, não só da evolução tecnológica, mas a evolução do ser enquanto espírito, nós tivemos a primeira onda, que foi a onda da formação da Terra, da matéria, das águas. Então, dessa forma bem linda e maravilhosa que foi, eu convido aqueles que não leram, ler o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico Xavier. A segunda, depois de toda essa formação do planeta, veio a segunda onda do universo, que foi a onda que trouxe a vida. Então, foi se formando a vida no planeta. Se formou todos os seres vivos, animais, hominais, vegetais e tudo mais. E veio uma terceira onda que trouxe o quê? O pensamento e a razão. O homem passou a raciocinar, a entender, sair da fase primitiva, da barbárie, para agora ter todo esse seu processo de pensamento, ter ideias. Mas nós chegamos no século XXI, onde se inicia a quarta onda, que é a onda do espírito. Então, o século XXI é o século das luzes, não mais lá como o iluminismo que trazia a razão, mas ao século do espírito, onde nós, de fato, vamos entender quem nós somos.
Seres imortais. E o legal de tudo é que todo esse conjunto de formação, de constituição, de um novo pensamento, de ideias do ser humano sobre quem ele é junto com Deus e a ciência. Então, tem a ideia do criacionismo, onde tudo vai sendo criado por Deus, junto com o evolucionismo. Então, não se separa mais o criacionista do evolucionista. Ah, criacionista é aquele que só acredita que tudo vem de Deus. Excelente. O evolucionista é aquele que acredita que tudo vem da ciência. E quem criou a ciência? Então, é junto. Evolucionismo e criacionismo não se separam mais. Por que eu estou lembrando disso? Para nós entendermos o que é brilha a vossa luz fora do campo místico. Jesus não falou isso numa mera citação mística, como diz Emmanuel, mas ele traz uma oportunidade de hoje nós conhecermos a sua lição, que tudo o que ele fala é para ser aplicado no dia a dia, no nosso dia a dia. E brilhar a nossa luz é no dia a dia nós desenvolvermos essas potencialidades para que a nossa vida seja, de fato, tenha de fato um significado. Sermos dignos de sermos chamados de filho de Deus. Que nós saibamos usar a nossa inteligência, que é a nossa característica de sermos imagem e semelhança de Deus, que é a inteligência, já que Deus é a inteligência suprema, de começarmos a usar essa inteligência, desenvolvermos competências para brilhar a nossa luz. Como é que nós podemos trazer isso de uma forma bem prática? Se de repente fica todo escuro aqui, como é que nós vamos sair? Aí, na escuridão, quem que eu vou encontrar? Saber quem? Olha, encontre um rapaz que está de camisa vermelha. Encontre uma moça que está com vestido amarelo. Encontre uma que está com uma roupa verde. Até eu, que estou com esse laranja que quase ninguém me vê, experimenta me enxergar no escuro. Como é que a gente vai ver no escuro? Mas com as luzes acesas, quanto mais luz, mais nós podemos ver. Quando nós falamos em questão de brilhar a nossa luz, de entender, de fazer com que a nossa mente possa brilhar, para que a nossa inteligência possa se expandir e gerar competência para gerir os nossos processos, os nossos problemas, é isso. É ter luz, é ver com clareza as nossas situações. É não nos atrapalharmos mais com as nossas emoções. É termos luz para saber de onde vem a minha raiva, de onde vem meu medo, de onde vem o sentimento de culpa, de onde vem, entende? Os transtornos mentais, de onde eles vêm? Porque eles são transtornos da alma, a mente é a casa do espírito. Nós temos o diagnóstico que a ciência afirma, define, e está tudo certo. Existem os remédios que vão aliviar os sintomas, mas a cura onde é que acontece? Na alma. Mas eu preciso de luz para identificar a minha alma. Aí o Emmanuel vai trazer essa experiência de que nós, enquanto veículos energéticos, e eu gosto sempre de lembrar, Emmanuel está falando que nós somos veículos energéticos no século XX, lá em 1950. Entende? Veículos energéticos. Como é que você se vê? Ou você se vê só mesmo como um corpo? Um corpo que caminha para um lado e para o outro. O que te move? O que te faz caminhar? O que faz com que teus pés caminhem, tuas mãos se movam? Que você consiga falar. Que você consiga olhar para algo e esses olhos passarem informação para o cérebro definir o que é e você pensar o que é. Então, esse veículo energético que somos nós, ele, como diz o Emmanuel, ele é um império de energias. E esse império de energias, ele leva raios mentais que estão condicionando os elementos de vida e que vai se expressar em todas as nossas ações, em todos os nossos movimentos, dos mais simples aos mais complexos. Então, as nossas decisões, elas precisam vir para o pensamento antes de tomar as decisões. Quantas situações nós somos
compelidos hoje a tentar resolver, e nós não sabemos como é que nós nos metemos nessa confusão. Como é que eu cheguei nessa situação? Como é que eu adquiri essa doença? Eu estava tão bem. E aí? O que aconteceu? O que acontece com a nossa vida quando os efeitos chegam avalaçadores, com uma tempestade que sai levando tudo, e nós não sabemos de onde vem? Como quando uma barragem não aguenta mais o que está por trás dela, e a barragem se rompe, e sai levando tudo. É assim a nossa vida. Quando não prestamos atenção, quando estamos atentos o suficiente para a forma como nós pensamos, como nós agimos, como nós estamos fazendo nossas escolhas, quando nós não saímos desse espaço meramente material do item sobreviver para a vida, nós vamos acumulando tantas coisas, e a maioria inúteis na nossa existência, que chega uma hora que não comporta mais. E aí se rompe, como uma barragem, que sai levando tudo. E aí, de repente, nós nos vemos envolvidos por um terrível problema. Seja emocional, seja financeiro, seja no campo da matéria, seja espiritual. De onde vêm os problemas? Não, mas eu sei de onde vem meu problema, Elaine. A culpa é do meu marido, dos meus filhos, do meu chefe, aquela peste. Então, eu tenho um culpado. Muito bem, não é? Fica fácil de ter um culpado? Não, a gente pensa que é fácil, mas fica mais difícil ainda. Fica mais difícil nós resolvermos as nossas situações, as nossas dificuldades, quando nós temos um culpado. Porque aí nós não nos ocupamos de quem realmente precisa resolver, aquele que causou. Porque tudo o que acontece na nossa vida são resultado das nossas escolhas. Claro que existem, isso não é uma questão que nós podemos generalizar. Existem fatores que realmente fogem de toda a condição de nós atentarmos para como é que aquilo chegou à nossa vida. Mas, de alguma forma, nada acontece por acaso. Para tudo tem uma resposta, mesmo que eu não saiba essa resposta. E como dizia certa vez um mentor espiritual, o que mais o homem se desespera no mundo e às vezes faz com que ele até negue a existência de Deus, é ele não querer admitir que há no mundo mistérios. Ou seja, coisas que ele não tem resposta e que talvez nem depois de desencarnado ele terá. O próprio Emmanuel fala sobre isso. Nós podemos trazer toda a concepção do homem a partir da sua formação na Terra. Até ele traz o livro A Caminho da Luz, que nós vamos ver. Esses movimentos de primeira onda, segunda onda, como nós trazemos numa visão mais científica, transpessoal. Mas nós sabemos, de fato, que viemos de algum lugar, não conseguimos dizer exatamente como. Como foi constituído o espírito? Não temos resposta. Nós sabemos que chegamos aqui, numa fase primitiva, e fomos evoluindo. E que estamos aqui. Tá, o espírito evolui. Evolui até onde? Vai chegar até onde? Ninguém também sabe. Nós não sabemos. E por que eu tenho que saber? Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec começa a perguntar sobre Deus. E ele vai dando resposta. É o infinito. Mas o infinito pode isso? Não. E o infinito? E Allan Kardec vai fazendo perguntas. Né? Vocês podem ir lá no Livro dos Espíritos, na primeira parte, quando ele fala sobre Deus. Aí tem uma hora que os espíritos dizem assim, olha, não tem como ficar te explicando tantas perguntas. Não tem, a própria linguagem humana não comporta. E, em vez de vocês quererem saber coisas que vocês não têm condições de saber, usa essa curiosidade, essa busca do conhecimento para si mesmo. Olha para você. Busca dentro de você o que você realmente é, e lá você vai encontrar Deus. Dentro de você, como dizia o grande mestre Carl Gustav Jung, não saias, é dentro de você que reside a verdade. Então, vá para dentro de você e não saia mais de lá. Fique lá, porque lá reside a verdade. Então, a proposta do Emmanuel é que nós possamos trazer. Como é que eu vou trabalhar, entender quem eu sou? Pelo pensamento. Porque o pensamento é a força criativa. E essa força criativa exterioriza em forma de emoção, de sentimentos e de ação. Então,
quando quiseres saber mais detalhadamente o que acontece que você faz determinadas escolhas que depois te trazem alguns prejuízos ou benefícios, analisa a forma como você pensa. Tudo começa pelo pensamento. Por isso que é uma das questões mais interessantes da história da humanidade é a filosofia. E não é porque eu também sou filósofa, não. É porque a filosofia ela é a base do conhecimento para trazer esta oportunidade do homem aprender a pensar. Essa é a força. E lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala que a força do espiritismo não está nos fenômenos. Porque as pessoas buscam no espiritismo o fenômeno e encontra, mas ele encontra ali, ou ele pode até ver um espírito materializado, ele fala com o médium, ele pega uma informação, ele recebe um passe. E aí o que acontece? Depois ele vai embora para casa, aconteceram as coisas, você esqueceu, passou. Então, a força do espiritismo não está nos fenômenos, ela é só um detalhe. A força do espiritismo está na filosofia. Tanto que, na contracapa do Livro dos Espíritos, está Livro dos Espíritos, Filosofia Espiritualista. Porque a filosofia te faz refletir, te faz pensar, te faz entender e te faz aprender a pensar. Porque eu preciso pensar, o pensamento é força criativa e vai se exteriorizar em toda a criatura através de seus atos, de suas ações, de sua forma de reagir ou de agir no mundo. É a forma como nós pensamos. Se você não consegue controlar a sua raiva, olha como você pensa, te leva. Se você não consegue lidar, não sabe lidar com a tristeza, com o medo, com a culpa, analise a forma como você pensa. São processos que o Emmanuel nos traz, que a mente humana ela é um espelho de luz, emitindo raios que se repelem, que emitem e repelem o tempo inteiro. Esse é um processo que nós precisamos compreender cada vez mais. E que esse espelho, ele está prisioneiro nas sombras da ignorância. Como um cristal. O cristal, ele é tirado da rocha, não é? Vocês sabem. Ele é tirado da rocha. E vocês sabem o que faz com que uma rocha se transforme em cristal? A força, a pressão. Quanto mais essa rocha faz pressão, mais, claro, com uma ideia muito mais complexa do que essa. Eu estou só dando uma ideia aqui, dentro desse processo, que não é uma área de estudo, é só nível de informação. Mas, quanto mais ela faz pressionando, 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 e aquela pressão transforma determinadas partes da rocha em cristal. Por isso que ele tem tanta energia. Por isso que o cristal, quando você usa um cristal, ele tem esse potencial de filtrar as energias que você recebe. Ele tem esse poder. E aí o Emmanuel diz que a ignorância ela está ali, guiando a maioria de nós. Porque dentro de nós, a luz que deveria guiar a nossa vida, que deveria nos tornar seres humanos de fato, que aproveitam a reencarnação, que sabem trabalhar os seus processos, a sua vida, os seus próprios processos de autocura, como nós encontramos, por exemplo, numa casa espírita, que por mais que a gente traga esse processo de cura, é uma visão de auxílio, então é auxílio, a cura é o outro. A cura é sua. A casa te dá a oportunidade de entender. E esse processo, o Emmanuel diz que ele vai estar vinculado às trevas da nossa ignorância. Essa condição de ser luz. Então, quando Jesus disse, brilha a vossa luz, aí eu tenho que pensar, cadê a minha luz? E aí eu vou descobrir que a minha luz está como cristal, prisioneira nas trevas da ignorância. Então, como é que eu vou sair? Como é que eu vou encontrar, então, a minha luz? E aí o Emmanuel diz que o potencial de luz de cada espírito, ele vai fazer parte da sua vida, que ele vai ser descoberto a partir da educação. A partir da educação. Não a educação
como eu falei no início, apenas de saber ler e escrever, não apenas de ter um título. Que isso são condições importantes? São, mas eles devem ser um meio também para te ajudar a desenvolver esse processo de autoburilamento. Por isso que a busca pelo conhecimento ela é tão importante. Não importa a idade, não importa o tempo, não importa onde. Nós não fomos criados para ficarmos parados no tempo. Não, eu já cheguei a determinada idade, agora eu não faço mais, agora eu... Né, como dizia o Raul Seixas, né, eu que não me sento no trono de apartamento, né, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ou seja, a vida ela requer de nós esse movimento de descoberta o tempo inteiro. Porque a educação, diz o mentor espiritual Emmanuel, ela vai gerar esse autoburilamento, como a pedra, até que ela se transforme. Quando se encontra o ouro, é preciso ser trabalhado toda aquela pedra para tirar, de fato, dali o ouro. E sem conhecimento, ninguém faz isso. Se você não conhecer o que é de fato ouro, o que é de fato um cristal, o que é de fato um diamante, você encontra na rua e encontra em algum lugar e não tem a menor importância para você, porque eu preciso conhecer. E a educação é que vai, como diz Emmanuel, fazer com que brote de nós todo esse potencial para que o nosso desenvolvimento íntimo possa acompanhar todos os níveis de aprendizado e de conhecimento no mundo. Ah, como assim? Se eu vou ser médico. Né? Eu vou ser médico. E aí? Como é que eu posso desenvolver a minha luz sendo médico? Eu tenho vidas humanas para cuidar. Eu tenho seres que sentem as mesmas dores que eu sinto, as mesmas alegrias que eu. Se eu vou ser advogado, com quem que eu vou lidar? Com seres humanos, que têm sede e fome de justiça tanto quanto eu. Se eu vou ser professor, como é que eu vou lidar? Com seres que precisam de conhecimento e de educação tanto quanto eu. Mas eu só tenho essa visão, esse entendimento, se eu, de fato, tiver vivido essa experiência de educação, desse movimento que transforma. Se não, eu sou profissional, posso ser o melhor profissional. Isso não vai me tirar ter a competência de ser o melhor profissional, de fazer a melhor cirurgia, fazer a maior defesa, desenvolver a maior tese na ciência da educação. Mas e se eu não desenvolver a minha luz? E se eu não me desenvolver enquanto ser humano? E é por isso que eu sempre gosto de repetir uma frase do Chico Xavier, que o maior sofrimento do espírito no mundo espiritual, quando ele desencarna, é a sensação do tempo perdido. E não é tempo perdido daquele que ficou sem fazer nada, não. Ah, mas ainda bem que ele está fazendo tempo perdido, deve ser daquelas pessoas que não fazem nada, né? Que passam a vida toda ali no quarto, dormindo. Esse povo hoje que adora ficar no quarto, né? No computador, não sai mais de dentro para nada. Então, o que acontece? Não é isso. É o tempo perdido de tudo que eu fiz. Eu posso ter trabalhado, eu posso ter feito milhões de palestras. Eu posso ter atendido milhões de pessoas no meu espaço terapêutico. Mas se isso não fez brilhar nada dentro de mim, que me ajudasse no meu próprio desenvolvimento psíquico e espiritual, se isso não me ajudar a ser um ser humano melhor, se isso não me ajudar a olhar para as pessoas de uma forma diferente, se isso não me ajudar a aprender, principalmente nos desafios contínuos da família, quando eu chego no mundo espiritual, eu vou sofrer a sensação do tempo perdido. Porque eu estudei tanto para fazer palestras, eu estudei tanto para ser terapeuta, estudei tanto para ser professora, e aí? Aí o mentor espiritual diz, e daí? E daí, Elaine? Gente, você viu, olha, vamos lá no espaço terapêutico para você ver a quantidade de pessoas que eu atendi, e daí? O que isso te transformou? Vamos lá na universidade ver quantos alunos eu ensinei, e daí? O que você realmente aprendeu com o que você ensinou? Ah, mas vamos lá no centro espírita, você vê os centros espíritas, toda semana eu fazia, vê quantas palestras eu fiz, e daí? Se tudo que você falou, você estava lá para fazer palestra só para as pessoas verem que você estudava, que você conhecia? E daí, o que isso te transformou? O que isso te colocou?
um pouco de humanidade, de sensibilidade. Tu não aprendeu nem a ser gentil, imagina a amar, entende? Porque a gentileza é o princípio do amor, e a gente quer amar, mas trata as pessoas com arrogância, com estupidez, com grosseria. E aí? Não é? A gentileza é o princípio do amor. Então, o nosso caminho rumo à educação é esse. É o processo de autotransformação. E isso é o que o Espiritismo vem propor. O Espiritismo propõe a autotransformação. A renovação do ser humano, através da lei do progresso, que é a reencarnação. E aí diz o Espírito Joana de Ângeles, que a única fatalidade que de fato existe no mundo é o progresso. É a única fatalidade. Nós vamos progredir. Se é nessa vida ou noutra, ninguém sabe, mas um dia nós saímos da escuridão da ignorância. Porque até um cristal sai de dentro de uma rocha. Porque todas as dificuldades para muitos seres significou evolução, significou transcendência, significou mudança. Aí o Emmanuel vem nos mostrar que, nesse mundo íntimo, quando eu faço todo esse movimento de conhecimento, desenvolvendo a minha estrutura psíquica, a minha capacidade intelectual, desenvolvendo o meu potencial enquanto profissional, seja em qual for a área, o trabalho profissional, o trabalho voluntário, seja onde for, quando é que eu vou conseguir dizer que tudo isso resultou para mim numa educação que fez brilhar a minha luz? Quando isso, de fato, se transformou numa sabedoria e numa virtude? Quando esse conhecimento que eu adquiri, ele me leva a ter atitudes que refletem as virtudes. A bondade, por exemplo, a humildade, a fraternidade, a solidariedade, a cooperação. Então, esse movimento, a educação, Emmanuel vai dizer, ela só é verdadeira quando ela te traz um saber. Mas esse saber precisa ser demonstrado através dos atos que demonstrem as virtudes que você já exercitou. E não precisa, nesta vida, diz o mentor espiritual, nós ainda não conseguimos sermos virtuosos, né? Imagina, a pessoa plenamente humilde, ainda é muito difícil, só alguns seres que vêm em missão, provas, expiações, então nós temos muitos seres na Terra que demonstraram atitudes e que demonstram atitudes realmente de grandes virtudes. No entanto, a maioria de nós não. A maioria de nós temos a oportunidade hoje de exercitar, de fazer exercícios de virtude. Ou seja, eu talvez não consiga ser humilde sempre, mas se eu souber já fazer exercícios de humildade, ver determinadas atitudes que eu posso ser humilde. Entende? Tem determinadas atitudes que eu posso agir com bondade ali. Existem determinados acontecimentos que eu posso exercitar a paciência, que eu posso exercitar a tolerância. Existem algumas relações que eu vivo que eu posso ali exercitar o amor, a compreensão. Exercitar. Porque, de repente, quando você se esquece que está exercitando, quando você se perde do pensamento, quando você deixa a sua vida seguir de forma aleatória, você se perde do pensamento, se perde do objetivo, se perde do que é essencial, e lá estamos nós, caindo, como disse Jesus, lobos caindo em armadilha de lobos. Entende? Aí um discípulo assim, mas Jesus não. Mas, e se uma ovelha cai numa armadilha de lobo? Ele disse, não. Se a ovelha cair na armadilha de lobo, ela não é uma ovelha, ela é um lobo na pele de ovelha. Entendeu? Então, nós não, mas eu sou uma pessoa muito boa. E isso aconteceu comigo, mas eu não sei por quê. A culpa é da Núbia. Né? Foi minha, não. Eu sou uma pessoa que jamais faria uma coisa dessa. Então, quem eu sou? Um lobo na pele de ovelha. Porque se eu cair, é porque eu era lobo.
Senão eu não tinha caído. Não importa o que a Núbia fizesse comigo, eu ia entender, eu ia perdoar. Então, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Quem consegue perdoar? Pelo menos uma durante o dia, durante a semana. Não é? Eu vou mandar levantar quem perdoa. Não, mentira, brincando. Se acalme. Relaxa, respira. Não vou fazer isso com vocês, nem comer, porque eu já estou em pé, né? Olha aí é covardia. Então, a nossa estrutura, como diz Emmanuel, é trazer essa força da instrução. Lembra que o mês passado nós falamos sobre instrução? Trazer a força da instrução para que essa instrução possa nortear os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar. Isso tem que vir de dentro para fora, para que nós possamos nos tornarmos seres conscientes. Conscientes. Olha, caí na armadilha. De novo, por quê? Porque eu continuo sendo lobo. Deixa eu fazer um exercício, pelo menos, de uma virtude que me aproxime de uma ovelha. O que uma ovelha é? Ela é mais dócil, ela é mais obediente. Eu vou ver, nossa, eu sou muito rebelde. Eu posso fazer um exercício de obediência. Só por hoje, né? Igual o A, né? Dos Alcoólicos Anônimos. Só por hoje. Eu vou fazer exercício de obediência. Então, esses exercícios me ajudam, pelo menos naquele dia, não cair na armadilha de lobo. Que são as dificuldades, que são as situações que nós, quando veja, estamos perdidos naquela situação e naquela condição. Então, nos tornarmos conscientes, e aí a gente volta para outro ponto, quando eu falei agora há pouco que o Espiritismo, ele vem nos propor essa autotransformação. Se usa muito a reforma íntima. Mas quando nós vamos ler as obras básicas, mesmo as 5 obras básicas, nós vamos ver ali o próprio Evangelho, ele não fala de reforma íntima, ele fala de transformação. É transformar. É transformar. Eu mesma não gosto nem da palavra reforma íntima, porque eu não gosto de reformar. Para mim, tem que trocar logo tudo. Esse negócio de troca, está buraco ali, troca a telha. Daqui a pouco, outro buraco ali, troca a telha. Nós somos assim. Então, transforma, te dedica, te coloca nessa situação. Agora, como é que eu vou fazer o meu processo de transformação, de autotransformação? Aqui o Emmanuel diz que, através da educação, nós vamos nos colocando nessa rota da instrução, da educação, para nos tornarmos conscientes daquilo que nós precisamos para fazer brilhar a nossa luz. Aí eu preciso de autoconhecimento. Então, só há autotransformação através do autoconhecimento. E para o autoconhecimento, nós vamos ter diversos recursos. Estudos bem direcionados na casa espírita. Tem pessoas que têm capacidade de ser autodidata, né? Leon Denis foi autodidata. Jung foi autodidata. Mas eu, como sou Jung, eu estudo, né, e procuro e faço terapia também. Ou seja, então, são vários recursos que você pode encontrar, profissionais, terapias de todas as abordagens que trabalham o autoconhecimento. Porque sem o autoconhecimento, você não vai saber exatamente o que você está fazendo, porque nós já chegamos num patamar de um nível de educação. Ah, você quer me ensinar o quê? Eu, que tenho pós-doutorado. Você está querendo dizer, né? Você vem falar de transitoriedade, eu que moro lá no apartamento, lá na Ponta Negra, com vista para o Rio Negro, para o pôr do sol, tu vem me dizer que eu moro numa hospedaria? Eu digo, né? Tu mora numa hospedaria, porque não é teu. Eu posso te mostrar a Escritura, então mostra para Deus, para ver se Ele vai dizer que é teu. Entende? Então, esses processos da transitoriedade, depois de uma semana a pessoa volta. Elaine, tá tudo bem, vamos trabalhar. Vamos ver onde eu chego com essa tua transitoriedade, né? Com essa tua ideia de impermanência. Eu digo, mas a ideia não é minha de impermanência. É o mundo que é impermanente. Olha a tua volta. Olha o que tu tem. Tu chegou no consultório chorando porque tu perdeu isso, essa, aquela pessoa. Se fosse permanente, tu tinha perdido? Não. É mesmo. Então, não sou eu que estou te dizendo, é a vida.
Mas para que eu observe o que a vida me oferece como lição, para que eu cresça, para que eu evolua, eu preciso ter, como diz Jesus, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas para isso, diz o mentor Emmanuel, eu preciso me tornar consciente, eu preciso buscar aprendizados, eu preciso encontrar respostas, recursos que possam me tornar consciente. E aí ele vai relembrar, mais uma vez, de quando nós falamos lá no 2º capítulo do livro, A Vontade. Para isso, eu preciso de vontade. E lembra quando nós falamos da vontade? Ah, mas eu tenho vontade, sim. Eu tenho vontade de comer pastel com caldo de cana, né? Eu tenho vontade de tomar chopp, eu tenho vontade de ir lá para o Rio, eu tenho vontade de não fazer nada. Eu estou aqui hoje, assim, nessa palestra, não sei nem porquê, mas vontade eu vim arrastada, eu me obriguei a vir. Eu digo, legal, né? Ainda bem que você se obrigou. Quem sabe daqui a um ano você não vem por vontade, né? Então, nós precisamos usar a vontade que nos coloca na rota do que é essencial, entende? Tudo bem que ter vontade para comer um sanduíche, uma salada, né, uma torta de limão ali é bom, mas e o que mais? Eu queria tanto ser melhor, eu queria ser uma pessoa melhor, mas eu não consigo. Você tem vontade? A mesma vontade que você tem de ser melhor é a mesma vontade que você tem de ter dinheiro, de ter muito dinheiro, de esbanjar dinheiro. Não é, entende? Não é. Eu tenho vontade, eu quero muito me casar, encontrar uma pessoa. Se é homem, quer encontrar uma mulher. Não tem mais esse negócio de homem e mulher, né? Mas se eu quero encontrar uma pessoa que queira casar comigo, que queira ser feliz comigo. Mas essa mesma vontade que tu tem de encontrar o amor, alguém que te faça feliz, você tem de se tornar uma pessoa melhor? De exercitar o auto-amor? De se tornar uma pessoa, né, Paulo? Assim, né? Tchan! De se tornar uma pessoa que você olha no espelho e diz assim, essa sou eu, né? Como eu me amo, como eu sou feliz sendo quem eu sou. Feia ou bonita, gorda ou magra, rica ou pobre, eu amo quem eu sou. Quanto você tem de vontade para um dia olhar na frente do espelho e dizer isso para você? Entende? Então, dirija a mesma vontade que você tem de encontrar o amor, pega essa mesma energia e coloca para você. Se amar, desenvolver, mas isso é um projeto existencial. E é isso que o Emmanuel está dizendo aqui. Nós, através de uma educação direcionada para o saber e a virtude, nós vamos encontrar esses recursos em nós. Nós vamos nos tornar seres conscientes e vamos saber que a vontade vai nos consagrar a um bem para nós próprios. Entende? O bem para mim próprio. Porque eu posso desejar, eu rezo toda noite para acabar a guerra lá no Oriente. Ótimo, é válido. Mas você tem orado por você? Como assim por mim? Para você ser uma pessoa, como Francisco de Assis, né, na música, para você levar a paz onde há guerra? Você tem orado para que você não crie conflito com os seus familiares? Ou na casa espírita, para que você deixe de impor a sua vontade lá? Entende? Você tem orado para você ser uma pessoa pacífica? Entende? Porque uma coisa é orar para acabar a guerra. Legal, é válido, né? É justo. Mas quantas vezes eu oro para mim me tornar uma pessoa realmente pacífica? Entende? Então, é assim. Eu adorava dizer, acordar de manhã e dizer, quando eu aprendi essa oração, eu achava linda. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Eu achava lindo dizer isso. Depois eu fui vendo, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Aí eu brigando com a minha mãe. Mas eu quero ser instrumento de vossa paz para quem? Entende? E aí eu nunca mais rezei. Eu tinha até vergonha. Nem quando alguém cantava, eu nem cantava, ficava calada. Nem repetia. Não é? Enquanto eu brigar com a minha mãe, eu não vou cantar isso. Seja instrumento de vossa paz, mas eu estou ali brigando com uma pessoa que me trouxe, que serviu de meio de transporte para eu reencarnar. Entende? Então, as nossas condutas, elas destoam. Por isso, o filósofo Protágoras ele dizia que o mal da humanidade é a contradição. É a tal da contradição. E onde acontece a contradição?
Lá na prefeitura, no palácio, no governo? Aonde? Dentro de nós. A gente tem até vergonha de se olhar no espelho, olha assim, olha só a roupa, não olha nos olhos. Você olha nos olhos, você vê a contradição. Então, olha, tenha coragem. Tenha coragem. Comece a se olhar no espelho e veja o que você vê. Então, esse caminho que o Emmanuel diz, nós precisamos fazer sem constrangimento, porque essa é a nossa natureza, entende? A nossa natureza é uma natureza que vem lá, não é? De um processo mais primitivo, e hoje nós estamos aqui. Só que nós chegamos num ponto de querer entender a educação como um mero status profissional, institucional, no mundo material. Mas nós não somos seres materiais. Nós somos espirituais, passando por uma experiência material. Quando é que nós vamos internalizar isso, meu Deus? Quando que isso vai fazer parte das minhas reflexões? Quando? Como diz Emmanuel, quando, em vez de eu dizer, Senhor, me ajude para que eu pague minha conta no final do mês, quando que eu vou dizer, Senhor, me ajude a ter lucidez? Entende? Só isso. Como diz, tem um dos livros da Joana de Ângeles, que ela diz que conta que a história de um monge que tinha muita vontade de saber como orar, e aí um dia ele passou por um caminho e viu uma pessoa muito simples, um homem muito simples, passou por ele, aí ele viu que ele estava numa posição de oração. Aí ele disse assim, eu vou esperar, ouvir o que ele vai orar. Aí ele orava dizendo, Senhor, tem de piedade de mim, Senhor, tem de piedade de mim, Senhor, tem de piedade de mim. Aí levantou e foi embora, e disse assim, você não é o sábio, fulano de tal? Sou. E assim que você ora? É. Mas é só isso? Ele disse, e tem mais para pedir? E tem mais? No dia que você tem coragem de dizer, Senhor, tem de piedade de mim, você vai encontrar algo mais para pedir? Tem? Tem não. Entende? Assim, os nossos caminhos, como diz Emmanuel, ele vai, a educação guiada para esse viés de trabalhar a vontade direcionada para uma mente lúcida que busca esse nível de consciência, seja os recursos que você buscar, mas procurar a sua elevação consciencial, ela vai polir o coração. Ela vai polir o coração e nele vai plasmar a face cristalina da alma. E aí, quando nós vamos nos ver como alma, como espíritos imortais, não mais apenas como a matéria. E aí, essa alma vai ser capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro, que é onde habita a mente, que habita o espírito, em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, essa mente que hoje te faz pensar coisas que você não gosta, que te traz essa categoria de um ser envolvido por diversos transtornos mentais e emocionais, pela forma como você pensa, essa própria mente pode ser transformada e colocada no mundo como espelho cristalino, onde possa te refletir como, de fato, um espírito imortal. E aí, sim, toda a energia do espírito, você vai entender por que Jesus disse, brilha a vossa luz. E quando você ouvir Jesus te dizendo, brilha a vossa luz, você responde e diz, eis-me aqui, Senhor. Muito obrigada.